Bom dia, eu sou o pastor Vanderlei Borges, pastor auxiliar da Igreja Batista Independente em Formiga, e eu tenho a alegria de estar contigo neste primeiro domingo do ano de 2022. Desejo primeiramente que o Senhor, nosso Deus, em sua infinita bondade, esteja abençoando este ano, esteja dando a você grande progresso, especialmente na vida espiritual, que você possa buscá-lo de todo o seu coração. Nessa manhã, ou nesta oportunidade, eu tenho duas perguntas a fazer para você. Primeira delas, você já é salvo em Cristo Jesus? Tem certeza que se partir desta vida, você vai estar ali morando com Cristo Jesus? Se você é salvo, você faz parte de uma igreja? O mandamento bíblico é esse, não é? Cristo fundou a sua igreja e você deve participar dela, não deve abandoná-la, como alguns estão fazendo desde os dias posterior a Cristo e inclusive até os dias de hoje. Se você está participando de uma igreja, eu gostaria de falar especialmente nesta manhã ao seu coração e pensar na igreja como um corpo de Cristo Jesus. Eu tenho a minha Bíblia aberta em primeira carta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, capítulo 12, versículos 25 a 27, que nos diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Eu gostaria de perguntar a você, se você gostaria que os seus 10 dedos dos pés tomassem a decisão de abandonarem o seu corpo. Você ficaria feliz? Afinal, os dedos dos pés, para as mulheres, parece que só servem para passar esmaltes. Eles poderiam ficar bem acomodados em um tênis ou em um par de sapato. Mas você gostaria de ficaria bem sem eles? Como seria viver sem esses dedos, quase insignificantes como membros do nosso corpo? Eu conheci quando criança em minha cidade o Pezinho. Ele tinha este apelido porque quando criança ele caminhava olhando para os céus, para um avião que passava, e havia na cidade um engenho de cana e um local onde eles queimavam o bagaço da cana. E de repente ele caiu naquele lugar com seus 2 pés, teve os pés queimados e os seus 10 dedos amputados. Ele pôde continuar vivendo, mas alguma coisa ele ficou sem fazer. Por exemplo, não tinha um bom equilíbrio para andar e não podia jogar futebol, praticar algum tipo de esportes. Assim também acontece com a igreja, quando alguns que são membros dela, membros do corpo de Cristo, tomam a decisão de sair, de abandoná-la, de estar fora dela. Nós precisamos entender que, primeiro, todos os membros do corpo são necessários. O versículo 14 de 1 Coríntios 12 nos diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E o verso 18 diz: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Aprendemos sobre esse texto que uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira,
ela é um corpo espiritual. E ela conta com a participação de forma ativa de cada um dos seus membros. É preciso que cada membro entenda que ele é necessário à vida desta igreja para que ela possa caminhar bem. Se ele toma a decisão de sair da igreja, ou seja, de ser amputado do corpo, com certeza a igreja vai continuar viva, a igreja vai continuar fazendo uma série de atividades, mas ela vai ficar impedida ou até mesmo sem condições de exercer algumas das atividades que Deus gostaria que ela assim o fizesse. Em segundo lugar, nós precisamos pensar que cada membro coopera com o outro, por isso eles são diferentes. Os versículos 15 e 18 do texto considerado nos fala das diferenças que há entre pés e mãos, entre orelha e olho e também do ouvido e do nariz. Tal texto nos deixa o ensino quanto à diversidade dos membros, não são iguais, e a forma como eles completam um ao outro. O versículo 21 vai dizer sobre isso. Nós aprendemos o quanto cada irmão é importante para o outro, tão importante que ele se torna necessário, tão importante que o outro membro precisa dele, ou seja, ele, participando da igreja, ele é um abençoador dos demais participantes da vida da igreja. E também ele, consequentemente, é abençoado pela presença dos outros. Assim como o meu olho abençoa todo o corpo, para que ele possa caminhar, para que ele possa encontrar a melhor comida, o meu nariz leva o oxigênio necessário para o corpo, para que eu possa ter aquilo que é necessário para a nossa vida. Nós aprendemos que somos necessários e que necessitamos de todos os membros da igreja. Pense nisso. Em terceiro lugar, gostaria de considerar com você que a união dos membros é vital para uma boa saúde do corpo. O versículo 25 de 1 Coríntios 12 nos diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Isso mesmo. Cada membro da igreja, conforme disse acima, é responsável por cuidar dos outros. Ou seja, nós somos corresponsáveis. Alguns são responsáveis por aqueles e aqueles é responsável por este um. Assim como Cristo age de forma responsável para conosco, devemos nós também agir de forma responsáveis para com os demais irmãos, porque isso o agrada. Devemos fazê-lo através deste corpo que é a igreja local. Não deixe ser seduzido por algumas ideias atuais. Eu não preciso da igreja, eu preciso só de Cristo. Claro, você precisa de Cristo. Claro, a igreja não pode lhe dar a salvação, mas a igreja é um lugar de serviço para aqueles que já são salvos em Cristo Jesus. Concluindo, neste ano de 2022, que agora se inicia, não se afaste dos irmãos da sua igreja, daquela que você faz parte. Cada um necessita de você, cada um dos membros ali necessitam da sua presença, do seu apoio, do seu serviço, das suas orações. Doe de si, sem esperar nada em troca. Ame
como Cristo amou. Cristo deu a sua vida pela igreja. Isso é muito importante. E então você também deve amar a sua igreja de uma forma especial. Busque estar em comunhão com Cristo. Reflita à luz dos ensinos dele em meio aos irmãos da sua igreja. Que Deus o abençoe, que Deus dê a você a visão que ele deseja, a visão que ele quer durante cada um dos 365 dias deste novo ano. Oremos. Pai de amor, santo e bendito, diante da tua presença, nós consagramos cada uma das vidas daqueles que querem te servir com alegria, daqueles que querem te servir na tua igreja. Abençoa-os e faça deles algo especial para a comunidade em que eles estão. Em nome de Cristo Jesus, que a ti oro neste momento. Amém.